Olá, boa noite. Continuamos aqui sobre a série de artigos que saem na empresa e todos com fonte, sob ponto de vista, razoáveis. Agora vamos falar de um artigo que saiu no estado de São Paulo no dia 8 de março de 2018, nessa campanha devastadora para a privatização da Petrobras. E quem escreveu esse artigo foi nada mais, nada menos do que Helena Landau, super conhecida, já foi presidente do BNDES, já foi cotada para vários ministérios, e ela escreveu Por que privatizar a Petrobras? Por que não? Diz a autora, resistência é simbólica, o espírito da era Vargas é que mantém o culto ao petróleo é nosso. Continua. Depois de muitos anos escondida do debate eleitoral, a privatização volta à agenda de alguns candidatos. Isso significa que a resistência da sociedade ao tema diminuiu. Pode ser consequência dos escândalos relacionados com a Operação Lava Jato, de uso das estatais para enriquecimento ilícito ou agravamento da crise fiscal, ou mesmo da onda liberal que ressurgiu no país como reação ao fracasso da política estatizante dos governos Lula e Dilma. Tem alguma coisa de verdade e tem um monte de bobagem. Pergunta ela, por quê? Helena Landau, naturalmente. A sociedade cobra, e com razão, o aumento dos investimentos públicos em áreas essenciais e melhoria na prestação de serviços. Para isso, o orçamento público precisará reequilibrar-se e uma trajetória de superávites primários sustentáveis ser retomada. A venda de ativos é parte essencial desse ajuste, não só por causa dos recursos que entram, mas também pelos bilhões em custeios que deixam de sair da Caixa do Tesouro Nacional. Com todo respeito, afinal de contas, é Helena Landau. Não é somente disso que se faz a Caixa do Tesouro, e muito menos é a Petrobras ou a Eletrobras, que estão na crista da onda, sobre estatizar ou não, a culpada desse problema de caixa. São, sim, os grandes rombos e os dinheiros e o volume enorme de dinheiros aplicados em obras não concluídas, em projetos que não vão à frente, em projetos hiper valorizados, e a roubalheira generalizada e principalmente a corrupção graçando na administração do Estado, né, dona Helena? Então vamos lá. Este governo avançou na desestatização da Eletrobras. Começou pelo anúncio de venda das suas distribuidoras. As dezenas de bilhões que essas concessionárias absorveram não impediram que prestassem o pior serviço ao país, sem nenhuma intervenção do órgão regulador. Então, como vemos, o grande problema continua sendo a má gestão do governo e da escolha dos gestores que o governo faz para gerenciar estatais e órgãos reguladores, inclusive. E como se o controle estatal desse um salvo-conduto para a ineficiência e inadimplência. Aqui precisamos também colocar uma outra componente. O povo brasileiro se cala, não reclama, não vai à rua brigar pelos seus direitos. As agências reguladoras não regulam nada, fazem a sua gestão à revelia do consumidor e atendendo ao pleito dos novos donos das empresas a qual devem ser submetidos a essas regras. Não é simplesmente uma questão política sob o ponto de vista da política propriamente dita. A situação financeira da estatal de eletricidade é grave e a sua privatização se tornou inevitável. A Petrobras também sofreu as consequências do populismo e da corrupção. A combinação de preços irrealistas para o seu principal produto e de investimentos desastrosos produziu
um endividamento quase explosivo. A administração atual melhorou o perfil da sua dívida, mas a boa gestão é razão para não se falar em privatização? Ela pensa que não. Mesmo porque governos mudam, a governança muda junta e podemos ter de volta o mesmo tipo de interferência política que destruiu as estatais brasileiras. Esse sim é um ponto a ser trabalhado arduamente e a ser mudado. Um contrato de gestão com as empresas estatais firmado pelo governo e policiado pelo TCU e pelas agências reguladoras se faz necessário, e a responsabilização com o seu CPF dos gestores nomeados. Fora disso, nós vamos continuar apanhando muito por conta da corrupção assim disseminada em todos os níveis, porque não há culpa em cartório, ou por outro, não há uma punição para aqueles que fazem esse tipo de coisa. No fundo, continua a autora, as razões para vender o controle da Petrobras são as mesmas que levaram à decisão sobre a Eletrobras. Além dos fatores levantados acima, circulam entre especialistas outros argumentos a favor da saída do Estado do comando da Petrobras. Ela vai destacar alguns. Vamos ver se nós concordamos ou não. Não é função do Estado atuar na atividade econômica, sendo o principal produto da Petrobras uma commodity. O relevante é que a União, os estados e o município saibam bem a parte que lhes cabe na renda da exploração do petróleo, que com o pré-sal será enorme, sem a necessidade de serem investidores. Concordamos? Mas por que as empresas privadas não podem investir? Por que a Petrobras tem que deixar de fazer o que ela faz, tendo em vista que não existe mais monopólio? Por que então as empresas não pagam, como pagam em qualquer lugar do mundo, o que devem pagar, ao invés de receberem créditos de impostos por 30 anos para explorarem petróleo, onde a Petrobras já descobriu e sabe que vai ter? Não é de se pensar que tem muito mais do que simplesmente política debaixo dessa privatização apressada, assodada, incompetente, irracional e destruidora do patrimônio brasileiro? A senhora pode responder essa pergunta se quiser. O aquecimento global vem impondo restrições ao uso de combustíveis fósseis, o que reduz o valor da empresa para a sociedade ao longo do tempo. Uma balela. E não vale a pena gastar recursos públicos para reorientar sua atividade para energias renováveis. Do ponto de vista gerencial, sua venda seria feita o mais breve possível. Estão entendendo a senhora, dona Helena? Estão vendendo tudo a toque de caixa e a preço de banana. Será muito bom para quem comprar, porque inclusive não vai pagar impostos, como já está definido pelo decreto do ilustre desgoverno Temer. E os valores arrecadados com a sua venda e a de tantas outras estatais estariam muito mais bem aplicados em funções essenciais do Estado? Obviamente, os argumentos contrários são o contraponto a esses, que são argumentos contrários à geração e uso dos recursos da venda dessas estatais pelo Estado. A Petrobras cumpre papel estratégico porque não se pode garantir que o setor privado tenha interesse na exploração de petróleo, pondo em risco o nosso abastecimento. Não concordo. O abastecimento será garantido independentemente da Petrobras continuar estatal ou não, porque o Deus mercado vai querer ganhar e ganhar muito dinheiro fazendo isso. A Petrobras é um símbolo nacional e há vários países no mundo com controle estatal de empresas petrolíferas. Sim, isso é verdade. Portanto, não seria problema nenhum a Petrobras continuar sendo uma empresa estatal. E há também os que não são contra, em tese, mas acham que agora não é o momento para falar em privatização, já que a empresa está num processo de reestruturação
e a reação política à sua venda pode interromper um ciclo benigno. Infelizmente, a senhora não adivinhou certo, né? São as análises feitas naquela época não são válidas hoje e o cenário está todo favorável, porque assim se fez ao longo dos últimos anos e esse início de 7 meses desse ano. Diz a autora: sou a favor da privatização da Petrobras. Não se deve confundir interesse estratégico com propriedade. Pergunte isso ao Sr. Trump, que manda os Marines e toda a força bélica americana garantir as propriedades das empresas de petróleo americano, onde quer que seja. Talvez a senhora devesse olhar com outro enfoque esse problema. É verdade que há países com estatais de petróleo, mas seria importante apontar a qualidade da governança e a estabilidade institucional desses governos com a comparação com a sociedade patrimonialista e com o histórico de administrações com pouco apreço pelo dinheiro do contribuinte, como aqui. Estamos de acordo. Não existe uma elite tão ruim, tão pior que a elite brasileira. Não pensa em absolutamente nada para o bem do Brasil. Só pensa no seu próprio umbigo e o que ela ganha aqui, ela deposita no exterior e faz patrimônio no exterior. Aqui quer arrancar o couro de todos os seus empregados e não quer saber de nada que diga respeito à política de elevação do nível de vida, melhoria da qualidade de vida no Brasil e tudo o que a senhora diz nas suas observações. Continuando. Mas é verdade também que um dos mais importantes players mundiais nessa área, os Estados Unidos, a atividade é privada. É com a proteção militar, inclusive, do Estado. Com certeza é privada, mas está lá o exército americano, o exército, a marinha, a aeronáutica, todo o Estado-Maior americano, garantindo essa propriedade privada americana onde quer que ela esteja. Isso não impede uma atuação estratégica do governo americano na defesa de suas reservas e do abastecimento doméstico. É bom lembrar também que a maior descoberta de combustível alternativa nos Estados Unidos, o gás de xisto, foi feita por capital privado. Não vejo nenhum problema. Qual é o problema? Nenhum. Se pode ser feito para o óleo, por que não para o xisto? O problema só é de quererem investir. Aqui também. Quem quiser investir, quem quiser abrir uma refinaria, pode. O problema é que aqui eles querem comprar o que já está pronto e dar lucro, e não fazer investimentos para gerar empregos, movimentar a economia e trazer lucros ao país. Não, querem comprar bem baratinhos, o que já dá lucro, muito lucro, e com isso continuar explorando um segmento do mercado onde é certo o lucro cada vez maior. Estratégico é garantir a oferta, que já foi atingido. Assim, o papel do Estado para garantir a autossuficiência, argumento principal do que defende o controle estatal, já passou. O mito de que as empresas estrangeiras não teriam interesse em produzir petróleo em solo brasileiro também caiu por terra, com a entrada de grandes multinacionais nos recentes leilões do pré-sal. É verdade. Principalmente da Exxon, da Chevron e de mais da BP, né? Receberam 30 anos de lambuja, de não pagar nenhum imposto por tudo o que produzirem no Brasil e exportarem aos mercados que desejarem. Fazendo uma estimativa dessa regalia, R$1 trilhão ao final de 30 anos, que o desgoverno Temer deu de presente a essas empresas. A senhora conhece algum outro país produtor de petróleo no mundo que tenha feito isso? Não existe. Só o Brasil fez esse grande favor, deu esse grande presente para as companhias de petróleo.
A gravidade e a profundidade da crise fiscal revelam os limites da atuação do Estado e as escolhas que o governo deve fazer para o melhor atendimento das necessidades da sociedade. A conta a fazer é, com a venda da Petrobras e de outras estatais, quanto o Estado pode oferecer em serviços essenciais, como saúde, educação, saneamento e segurança? Isso é mais importante para os brasileiros do que o simbólico controle de uma estatal de petróleo. Concordo. Vejamos todas as economias feitas pelo Fernando Henrique Cardoso com a privataria tucana, o que trouxe de benefício para o povo brasileiro. Diga aí, dona Helena, a senhora que acha que vai acontecer alguma coisa de bom para o povo brasileiro com essa privatização, com esse modelo de privatização? Vamos continuar. É evidente que os ganhos obtidos devem trazer impacto no longo prazo e não ser utilizado para cobrir gastos correntes. E a modelagem de venda deve proporcionar retorno à sociedade, o que significa maximizar os recursos que serão pagos à União e, portanto, ao contribuinte, e, ao mesmo tempo, garantindo competição no setor e a continuidade da produção de forma eficiente. A agenda de privatização deve ser ampliada e ousada. Para isso, basta seguir a Constituição brasileira. Nela, não há previsão de Estado empresarial. Na realidade, a resistência à privatização da Petrobras é simbólica, subjetiva. É o espírito da era getulista que mantém o culto a "o petróleo é nosso". Não há nenhuma diferença entre as razões para a retirada do Estado do controle da Petrobras ou de qualquer outra empresa estatal. Desculpe, dona Helena, mas, data vênia, não dá para conversar, não dá para concordar com a senhora, porque nós estamos falando do Brasil, não estamos falando de nenhum país europeu, não estamos falando de nenhuma economia resolvida, ou melhor, bem resolvida. Estamos falando de um Brasil que ainda está engatinhando, que ainda não tem autonomia para voar e que precisa sim atuar estrategicamente e garantir o seu futuro, como fizeram as empresas de petróleo da Noruega, da Inglaterra e de outros países que têm empresas estatais gerenciando esse bem mineral, ou melhor, esse líquido chamado de ouro negro, né, em seus países. Data vênia, apesar das suas ponderações, me permito discordar e de achar que tanto o seu artigo como tantos outros que estou tendo a curiosidade de ler e compartilhar com os amigos petroleiros visam somente o desmonte da Petrobras, sem saber o que é de fato melhor para o Brasil e para o povo brasileiro, não apenas para o Estado, porque o Estado, como a senhora mesmo disse, muda, mas a nação, o país, somos nós que pagamos os impostos, somos nós que não temos educação, saúde, segurança e nada que deveria ser usual e comum e da melhor qualidade por tudo que fizemos e faremos e estamos fazendo para ter um Brasil melhor. Não a privatização, não a essas questões do jeito que elas estão colocadas, porque não estão sendo discutidas com a sociedade. Um grande abraço, vamos continuar em seguida com mais um artigo, mais comentário sobre o mesmo motivo. Deixe seu comentário, não deixe de assinar o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até já!